Samuel capítulo 17, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Queridos, hoje é a primeira quinta-feira do mês de agosto e nós estamos começando uma nova série. Nós terminamos quinta-feira passada falando sobre reconstrução e hoje nós vamos começar uma série falando sobre vencendo gigantes, amém? A nossa série será Vencendo Gigantes e hoje o primeiro gigante que nós vamos vencer chama-se medo. Vencer o gigante do medo, amém? Amém? Glória a Deus. Então nós vamos vencer hoje o gigante do medo. Diz assim: ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas para saírem à guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, entre Efes-damim. Porém Saul e os seus homens, os homens de Israel, se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram guerra contra os filisteus. Estavam estes num monte da banda de Cá, e os israelitas num outro monte da banda da Quém. E entre eles havia um vale, havia como se fosse um buraco, um vale que separava essas duas tropas, os filisteus e o povo de Israel, e o exército de Israel. Então, verso 4, então saiu do arraial um filisteu, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, essa medida chega a 2,86 metros, alguma coisa, quase 3 metros de altura, para que você possa ter ideia. Ele era um gigante, né? 6 côvados e 1 palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia também caneleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze entre os ombros, uma haste. Só a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o seu escudeiro. Parou e gritou contra as tropas de Israel e disse: por que vocês estão saindo e formando-se em batalha? Não sou eu um filisteu e vocês não são servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem para que desça contra mim. Se ele puder guerrear comigo e me ferir, seremos os vossos servos. Porém, se eu os vencer e os ferir, então vocês serão os nossos servos e servirão a nós. Disse mais o filisteu. O que ele disse? Hoje afronto as tropas de Israel. Vou repetir. Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que pelejemos. Ouvindo Saul e todo o povo de Israel as palavras daquele gigante, espantaram e ficaram com muito medo. Diga assim comigo: muito medo. Senhor, em nome de Jesus, queremos vencer, nos ensina a vencer, ó Deus, tudo aquilo que vem para nos paralisar, tudo aquilo que vem para nos roubar, aquilo que vem para nos tirar a paz, aquilo, Senhor, que traz perturbação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, nos ensina nesta noite a vencermos os nossos inimigos, a vencermos os gigantes que se levantam contra nós. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém? O que é um gigante? O que é um gigante? Um gigante é tudo aquilo que você dá vida e dá forma a ele, né? No caso aqui era um gigante mesmo, era um gigante de 3 metros de altura, era um homem de 3 metros de altura, né? Imagina, quando você assiste a NBA, né, assiste o jogo de basquete, você já vê os caras de 2,10 metros, 2,26 metros, né?
A pastora Roseli fala assim, esses caras existem, eles são grandão daquele tamanho mesmo, 2 metros. Agora você imagina, um cara de 2,26 m já é grande, né? Tinha um chinês que jogava basquete, ele, se eu não me engano, ele tinha 2,30 m, acho que ele era o maior homem, e ele jogava basquete. Agora você imagina um cara de 3 metros, quase 3 metros de altura, né? Você encarar uma pessoa dessa, você olhar para ela, e aqui a Bíblia diz que esse gigante, ele saía das fileiras dos filisteus, se colocava na frente e gritava. Ele gritava, a Bíblia diz que ele gritava, ele colocava força na voz e ele desafiava, não é? Talvez o mais alto de Israel, do exército, o mais alto do exército de Israel, provavelmente deveria ser até o próprio Saul, porque a Bíblia diz que Saul era um homem que se destacava dos ombros para cima, ele era um cara grande. Então, Saul, tirando aí na média, devia ter uns 2 metros, não é? Um cara grande, se destacava. Davi, provavelmente ele era pequenininho, baixinho, ele tinha 1,70 m, 1,72 m, né? O que é normal de todos os homens. Agora você imagina um gigante com quase o dobro seu. E aí a Bíblia vai falar que a roupa desse cara, a Bíblia vai descrever a roupa desse cara. A Bíblia fala que o eixo da lança dele, né, já era gigante. A espada dele, imagina um cara grandão com uma espada enorme. E aquele cara, durante 40 dias, coloca o verso 16 para mim, por favor. O verso 16 diz assim, ó. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e se apresentou durante 40 dias. Irmão, eu estou tentando você imaginar isso. Durante 40 dias, um perturbador, durante 40 dias, alguém te perturbando, durante 40 dias, alguém gritando na sua orelha, durante 40 dias, um gigante gritando e falando assim: tem homem aí? Tem alguém aí que pode me enfrentar? 40 dias. Você teria medo? Já está com medo. Quem não teria? E o que é o medo? Isso é um gigante real que existiu. Gigante é isso, irmão. Gigantes são coisas que existem para te afrontar. A Bíblia diz no verso 11 que Golias, ele falou assim: hoje, verso 10, melhor dizendo, hoje eu afronto as tropas de Israel. Afronto. Ou seja, era um endemoniado, né? Em outras palavras, era um endemoniado. Hoje eu afronto. Hoje eu olho na tua cara e te afronto. Boto você para correr. Era isso que ele fez durante 40 dias, de manhã e à tarde. Não tinha refresco. De manhã estava ele lá gritando. Depois do almoço, estava ele lá gritando. 40 dias ficou. E aí a Bíblia vai dizer no verso 11, assim, ó. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras, irmão, durante 40 dias, a Bíblia vai dizer assim: e eles temeram muito, ficaram com muito medo. A primeira função do medo é te afrontar. O medo vem para te afrontar. O medo vem para dizer que ele é mais forte do que você. O medo é um demônio, é uma ação demoníaca. E ela vem para dizer: eu sou mais forte do que você. Você não vai conseguir. A segunda coisa forte desse demônio e desse gigante que nós precisamos vencer, chamado medo, é te
paralisar. Escreva bem grande, você que está escrevendo, você tem que paralisar. A maior função do medo, além de te afrontar, é te paralisar. O que fez o medo está fazendo ainda, né? O que fez o medo durante 6 meses do ano de 2020? O que aconteceu com o medo durante 6 meses de 2020? Nós já estamos no 8º mês, né? Aliás, nos 8 meses, né? Porque ainda não parou essa desgraça, esse demônio ainda continua afrontando. O que ele fez? Paralisou. Está tudo parado. Escolas estão paradas. Empresas estão paradas. Mais de 50 mil comércios, né? O presbítero estava falando comigo. Mais de 50 mil, vou repetir, mais de 50 mil comércios fecharam. Grandes e pequenos negócios. Tudo. O que esse demônio fez? Paralisou. Paralisou o mundo, paralisou as vidas. As pessoas hoje estão paralisadas pelo medo. As pessoas têm medo de se relacionar. Nós estamos com medo de se relacionar. Nós não sabemos mais como podemos cumprimentar as pessoas. Se estende a mão, se não estende, se dá o cotovelo, se dá soquinho. Não sei mais, irmão. Mudou toda a forma, né? A gente não sabe mais se pode abraçar, se não pode abraçar. Se a pessoa quer, se não quer, né? A gente chega, fica meio assim, meio assado. Está uma confusão. O medo, então, a maior função do medo é paralisar, confrontar, porque ele disse: hoje eu confronto, hoje eu afronto, e eu quero ver se tem alguém aí. Como não tinha ninguém, ficou tudo paralisado durante 40 dias, paralisado. O medo, o que ele causa? O medo causa distúrbios. O medo causa distúrbios. Pessoas têm distúrbios emocionais por causa do medo. Quando você vê uma pessoa com muita ansiedade, ela está ansiosa sem razão. Ela está sofrendo uma perturbação. Porque o medo, ele coloca na tua vida, ele coloca no teu coração uma ansiedade. Você fica ansioso pelo dia de amanhã, você fica ansioso por aquilo que vai acontecer. Aquilo afeta as tuas emoções. E quando afeta as tuas emoções, pessoas estão doentes. Pessoas estão ficando doentes, depressivas, porque o medo afetou a mente. As pessoas estão perturbadas. O medo, ele te faz, além de causar distúrbios emocionais, ansiedade, perturbação, o medo, ele te faz você perder as tuas forças de reação. Durante 40 dias, o exército de Israel, que era muito bem preparado, eles ficaram sem reação. Eles não sabiam como reagir. Eles não sabiam, pareciam pessoas que nunca tinham lutado, não sabiam como guerrear, porque eles estavam paralisados, eles estavam perturbados. Eles ficaram sem reação. Talvez você esteja hoje aqui, você está ouvindo tudo isso, você está falando: puxa, isso aqui eu estou me identificando dentro disso. Então nós vamos guerrear ao final desse culto em nome de Jesus. Nós precisamos vencer o gigante do medo. O gigante que coloca medo. Que tipo de medo? Pessoas têm medo de não dar certo. Acho que nada vai dar certo na minha vida. Já sentiu esse medo? Puxa vida, nada dá certo na minha vida. Estou paralisado porque tenho medo, não vai dar certo, acho que não vai dar certo. Outros estão paralisados, irmão, e esse daqui que eu vou falar, esse sentimento, é o sentimento que as pessoas mais têm nesse período agora: medo de morrer. Quem é que não tem medo de morrer? Ou quem não está com medo de morrer? Há uma insegurança, né? Todo mundo, está morrendo,
todo dia morre 1.300, 1.400, não sei o quê. E só tem gente morrendo, né? Pouco se fala dos que foram curados. Mas só tem gente morrendo. Você está com medo ou não está com medo de morrer? Dá medo, você fala assim, eu não sei, acho que eu vou ficar enclausurado aqui porque eu estou com medo de morrer. Outro tipo de medo de ficar sozinho. Puxa vida, agora, meu Deus, agora que chegou tudo esse negócio aí, agora que eu vou morrer, fiquei sozinho, morri para titia, morri para titio, agora que lascou tudo mesmo. Medo de ser rejeitado. Pessoas com medo de rejeição. Então, durante 40 dias, aquele gigante se apropriou. Durante 40 dias, aquele demônio afrontou. E por último, o objetivo do medo é roubar a tua fé. Esse é o maior objetivo do medo. Esse é o maior objetivo desse demônio, querido. Roubar a tua fé. Porque quando ele consegue colocar dúvida, ele coloca dúvida no teu coração. Colocou dúvida no teu coração. Aí ele consegue subtrair a tua fé. E se você não tem fé, você não consegue enxergar a ação de Deus. Quando nós não temos fé, nós não enxergamos a ação de Deus. E o medo nos paralisa em tudo. Quando nós não temos fé, o medo nos paralisa no nosso trabalho, o medo nos paralisa nas nossas negociações, o medo nos paralisa na nossa comunhão com Deus, o medo nos paralisa de vir à igreja, o medo nos paralisa de termos relacionamento. Por quê? Porque o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para destruir a nossa fé. Ele vem para destruir a nossa esperança. E querido, a nação de Israel estava exatamente assim. Um povo guerreiro, paralisado por causa da afronta de um gigante. Mas levante as tuas mãos para o céu e diga assim: maior é Deus do que todo gigante. Com ele está o braço da carne, mas comigo está o Deus Todo-Poderoso. Amém? Talvez você esteja olhando e você está falando: puxa vida, essa é a minha história, bispo, eu estou assim, pastor, eu estou assim, eu não consigo, eu não tenho saído, eu não tenho vencido. Há áreas da minha vida que o demônio paralisou e venceu, eu não consigo, eu estou enclausurado por causa do medo. Mas em nome de Jesus, o Senhor hoje te dará armas espirituais para que você possa vencer o medo, para que você possa romper a fronteira do inimigo, para que você possa romper essas barreiras. E em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vai te conduzir. Amém? Queridos, quando a Bíblia fala que Israel estava assim, é porque eles estavam sem direção. É porque o espírito de Satanás, o espírito e os demônios estavam agindo. E o comandante que estava à frente, ele estava perdido. Então Israel não sabia o que fazer. Deus tinha que levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que pudesse mudar a história. E em nome de Jesus, Deus quer levantar uma igreja, Deus quer levantar a tua vida, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vai romper. Deus quer que você rompa. Deus quer colocar no teu coração hoje segurança, Deus quer colocar no teu coração hoje fé, Deus quer colocar na tua vida hoje esperança. Meu irmão, olhe para a cruz, olhe para a cruz de Jesus Cristo, porque um dia Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Sabe por que eu falo essas coisas para vocês? Para que vocês possam acreditar em mim. João 16:33, ele diz: eu falo essas coisas para que vocês possam acreditar. Eu preciso acreditar. Essas coisas eu tenho falado para que vocês achem paz em mim. É no Senhor Jesus que você precisa achar essa paz.
É nele que você precisa achar essa força, é nele que você precisa guerrear. Ele é o comandante, ele é o general, o nosso general é Jesus Cristo. Ele venceu a morte, ele venceu o gigante, ele venceu o pecado, e ele te dará vitórias, em nome de Jesus. Você vai sair dessa caverna, você vai sair deste medo, você vai vencer, amém? Mas para isso, você precisa ter 3 ações espirituais. A primeira, que nós vamos fazer, e você vai fazer isso hoje, e vai fazer, você que está me ouvindo, você vai fazer aí na tua casa. Primeiro, identifique os teus medos, amém? O que é identificar os teus medos? Eu falei algumas coisas aqui, identifique. Que medo, que tipo de medo você está tendo? Qual é o medo que você está tendo? O que tem te paralisado? Identificar significa, escreva, irmão, coloque num papel, quais são os teus medos? E você vai orar, e você vai ajoelhar em cima, e você vai guerrear durante esse mês de agosto, amém? Porque são medos que nós precisamos vencer. O mês de agosto é o mês da proteção do Senhor, amém? Deus tem mostrado isso, e Deus tem confirmado que Ele vai nos proteger. Irmão, tem sido proteção em cima de proteção, amém? Ontem, nós temos um casal, e todo mundo aqui conhece, a Thaís e o Ederson. Eles foram viajar para o Piauí, e eles estavam lá no Piauí, e eles estavam indo para um outro lugar, estavam numa estrada, com um carro, daqui a pouco um caminhão, e eles com carro, com pessoas dentro, o caminhão perdeu o freio, perdeu sei lá o que, e saiu e jogou para cima deles, numa estrada que não dava para parar. Na hora, a Thaís lembrou da palavra de proteção, não é? Para a honra e glória do Senhor, não aconteceu absolutamente nada, amém? E eles chegaram onde eles tinham que chegar. Então, o mês de agosto será um mês da proteção do Senhor, será um mês que o Senhor nos dará vitória sobre esse gigante, mas você precisa identificar, amém? Identifique quais são os teus medos. 1 Samuel capítulo 17, versículo 26, Davi identificou, Davi sabia quem era aquele gigante. Ele disse, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, o que farão aquele homem que vencer esse gigante, que vencer esse filisteu e tirar a afronta? Irmão, em nome de Jesus, Deus vai te fazer tirar a afronta, porque o inimigo veio para te afrontar. Se ele veio por um caminho, ele sairá para os 7 caminhos, em nome de Jesus. Ele veio por um caminho, mas ele vai sair por 7 caminhos, a afronta vai sair. Davi disse, o que farão para aquele que tirar a afronta sobre Israel? E aí ele faz a seguinte pergunta, quem é, pois, esse incircunciso filisteu? Ele identificou, ele disse, esse gigante, ele não tem poder, e ele não tem autoridade sobre as nossas vidas, e ele não tem autoridade sobre Israel, porque ele é um incircunciso, ele não pertence à nação, ele não pertence a Deus, ele só é um endemoniado, e ele vai sair em nome de Jesus. Você vai identificar o gigante e vai dizer, bate em retirada, seu incircunciso, porque o Deus que está em mim é maior do que a tua afronta, amém? Em nome de Jesus, esse demônio do medo, ele vai sair. Então Davi disse, quem é esse incircunciso filisteu? Quem ele está pensando que é, para afrontar o exército do Deus vivo? Levante as tuas mãos para o céu e diga, eu sou o exército do Deus vivo, amém? Você é o exército do Deus vivo. E quem é esse incircunciso filisteu? Tão somente é um incircunciso, é aquele que não tem relação com Deus. Incircunciso significa, é aquele que não tem relação com Deus, é aquele que veio para me afrontar. Incircunciso é aquele que veio para te afrontar, mas a Bíblia vai dizer, quem é ele? Quem é que pode afrontar o exército de Deus, amém? Em segundo lugar, como eu vou vencer? Então primeiro identifique o medo, em segundo lugar, ore, e tenha disposição para vencê-lo. Oração
e disposição para vencer. 1 Samuel 17:32 vai dizer assim: então Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo vai guerrear contra esse filisteu. Amém? Irmão, tenha disposição, ore, identificou, escreva, e você vai orar e você vai guerrear, você vai jejuar e vai dizer em nome de Jesus, essa afronta, amém? Olha aqui para mim, você que está sendo afrontado onde você trabalha, tem pessoas te afrontando, o Senhor pediu para que eu falasse isso, de repente você está recebendo uma afronta, aonde você está trabalhando, não precisa matar ninguém, não precisa bater em ninguém, você identificou, você vai orar, e você vai jejuar, e você vai guerrear, porque você vai vencer essa afronta, porque esse é um demônio chamado medo, que veio para te afrontar, e para te paralisar, mas você vai vencer, orando, e tendo disposição para guerrear no mundo espiritual, amém? Sabe por quê? Porque a Bíblia vai me dizer que as minhas armas, elas não são carnais, 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 em diante. Embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Presta atenção aqui. Às vezes você quer vencer guerras e batalhas. Às vezes você quer vencer o inimigo. E você quer lutar segundo as tuas forças. Você quer colocar força carnal. A força carnal não vence nada. Vencia naquela época matava-se, né? A guerra era a guerra mesmo, lá. Mas agora como é que você ganha? Como é que eu ganho a guerra agora desse demônio? Agora é demônio. Agora Efésios vai te ensinar. Lá em Efésios 6:12 diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra, mas contra principados, potestades e dominadores. Então a tua guerra agora não é mais carnal, não adianta pegar espada, faca, não. Agora é oração, jejum. Embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Verso 4. Porque as armas da nossa guerra, da nossa militância não são, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vai destruir toda afronta, vai destruir toda fortaleza, vai destruir todo medo, e você vai vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. O demônio que te afronta, ele vai cair por terra pelo poder da oração, pelo poder do jejum, pelas armas espirituais que estão à nossa disposição. Amém? Então, em primeiro lugar, identifique. Em segundo lugar, ore, guerreie. E em terceiro lugar, tire o foco do medo. Tire o foco das perdas, né? Tem gente que fica só remoendo e olhando o gigante. Não, mas nossa, como ele é grande, não é? Você imagina, irmão. Vamos voltar lá no comecinho, imagine 40 dias, aquele demônio grandão, saindo com aquela lança e afrontando. Qual que você acha que era a conversa dos caras depois lá? Quando todo mundo se recolhia, você, mano, você viu o tamanho da lança dele? Maluco, olha o tamanho da espada. Meu Deus do céu, olha, misericórdia, irmão, não dá. Como é que eles ficavam? Só falando do quê? Do demônio. Ficava só falando, ninguém falava, não tinha outra conversa, era olha o gigante. Ah, meu Deus do céu. Talvez a tua conversa seja essa, mas como está difícil, né, bispo? Como está difícil, meu Deus, que coisa, misericórdia, meu Deus, fechou 50 mil comércio, pai, meu Deus do céu, nada vai dar certo, vai fechar tudo, vai acabar tudo, olha
o Brasil está falido, a gente não vai ter mais dinheiro, nada vai dar, e as igrejas, a igreja está tudo vazia, ninguém vai vir mais na igreja, ai misericórdia, ai os irmãos que foram embora, ai tá gente saindo da igreja, tem muita gente saindo da igreja, a igreja vai ficar vazia, bispo, como é que vai ser, irmão? Esse é o foco em quem? No medo. Esse é o foco no gigante. Esse é o foco na desgraça. Eu tenho que focar no quê? Vocês estão com medo de falar? Foque nas vitórias. Você nunca ganhou nada, você nunca teve uma vitória. Saul começou com essa resenha, falou, não, mas o que é? Sabe o que é? É que você é jovem, sabe o que é? É que o gigante luta muito, sabe o que é? Ele está 40 dias aqui se endemoniado. Se você ler no verso 31 e 32, foi isso que Saul falou para Davi. Mas Davi falou assim, ó, verso 34. 1 Samuel 17, 34, diz assim, então respondeu Davi, diga assim comigo, então respondeu Davi para Saul, amém? O que ele respondeu? Saul ficou lá, não, é que o gigante ele é gigante mesmo, ele é grande, não, mas é que o gigante é um gigante mesmo, ele é um endemoniado mesmo, não, mas é que o gigante ele luta melhor do que você, não, é que você só tem 1,70 m e ele tem 3, irmão, isso já era para desmotivar. Mas Davi falou assim, tá bom, abençoado, rei abençoado, você é um rei, você é um abençoado de Deus, mas rei, deixa eu te falar uma coisa, rei, olha aqui, o teu servo, eu sou o teu servo, eu estava trabalhando, apacentando ovelhas, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, eu estava lá malhando, eu estava ralando lá, e veio um leão, veio um urso, entrou lá, e roubou as minhas ovelhas, sabe o que eu fiz? Eu fui atrás dele, eu venci o leão, eu venci o urso, e esse filisteu vai ser igual, porque eu vou vencer esse gigante, eu vou vencer esse medo, eu vou vencer esse endemoniado, eu vou vencer. Você entendeu como a conversa é diferente? Tem que ser assim. Se a gente ficar só focado no que deu errado, irmão, aí não tem nada que vai dar certo, porque você só focou na derrota. Amém? Foque nas vitórias. Foque naquilo que você já venceu. Tem coisas na tua vida que você já venceu, não tem? Lembra-te, traga à tua memória, Lamentações 3:21. Não se lamente, mas leia Lamentações, isso aqui é bem... Não se lamente, mas leia Lamentações. Está chegando. Está assim. Aleluia. Quero trazer a memória. Bem alto agora. Quero trazer a memória. Traga para a tua memória aquilo que vai trazer esperança. Traga para a tua memória as vitórias em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que você já venceu, aquilo que você já conquistou, aquilo que você já realizou. E você vai dizer, esse filisteu vai ser igual. Eu vou ter vitória em nome de Jesus. Amém? Então em terceiro lugar é isso. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Então em nome de Jesus, como é que Davi prevaleceu? 1 Samuel 17:50 e nós estamos encerrando. Diz assim, 1 Samuel 17:50. Assim prevaleceu Davi contra o gigante. Como é que ele prevaleceu? Com uma funda e com uma pedra, com armas espirituais. Ele feriu
e matou aquele gigante. Diga assim comigo: eu vou prevalecer, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos guerrear. Na funda uma pedra colocou e girou, girou, girou. E você vai girar e vai acertar no gigante. E o gigante do medo vai cair por terra. Comece a orar, querido. Você que escreveu, você que não escreveu, você que sabe os teus traumas, medos, medo de rejeição, medo de ficar sozinho, medo de errar, medo de falhar, medo de não dar certo, medo de não sair do lugar, medo de fazer, medo disso, medo daquilo. São tantos medos que você tem, são tantas coisas. Você vai vencer esse gigante agora em nome de Jesus. Pai, nós entramos na tua presença e, Senhor, nós queremos declarar vitória. Meu irmão, vai declarando vitória agora. Recebe essa palavra de poder sobre a tua vida. Você vai vencer o medo, em nome de Jesus. Você vai andar, você vai caminhar em vitória, em nome de Jesus. Você vai enfrentar. Você está com medo, medo do trabalho, medo disso, medo daquilo. Deus te dará vitória em todas as áreas da tua vida. Deus vai te fazer um vencedor. Em nome de Jesus, aquilo que você tem que fazer, faça. Aquilo que você tem que realizar, realize. Aquilo que você tem que enfrentar, enfrente. Vá em frente, agora em nome de Jesus. Recebe essa palavra no teu espírito. Recebe essa palavra no teu espírito para vencer o medo da morte, vencer o medo da angústia, vencer a ansiedade, vencer a perturbação, vencer as afrontas, coisas que têm te afrontado, pessoas que têm te afrontado. Em nome de Jesus, vencer a afronta no trabalho, na casa, na família, né, Manaias? Aleluia. Você vai vencer todo tipo de afronta. Diga assim comigo, em nome de Jesus: eu vou vencer todo tipo de afronta. Aquilo que veio para me afrontar, eu repreendo agora. Eu venço agora toda afronta do inimigo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós consagramos e selamos esta palavra no mundo espiritual, sobre a vida dos teus filhos, e que toda afronta caia por terra, que toda ação do inferno caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Espírito de vida, de ressurreição, venha sobre o teu povo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, amém, em nome de Jesus.